Amigo Jesus, companheiros espirituais que nos auxiliam, nos orientam, nos protegem, rogamos a permissão para esse estudo da doutrina espírita que será realizado no dia de hoje. Pedimos proteção para o amigo palestrante, para todos aqueles que estão agora tendo a oportunidade de assistir essa palestra, este momento de estudo, e que a doutrina espírita possa ser realmente, sempre em nossas vidas, esse consolo, essa luz e essa oportunidade de crescimento espiritual. Com essas pequenas palavras, pedimos a permissão para o início dos estudos do dia de hoje. Assim seja. Amor fraternal. Permaneça o amor fraternal. Paulo, Hebreus, capítulo 13, versículo 1. As afeições familiares, os laços consanguíneos, as simpatias naturais podem ser manifestações muito santas da alma, quando a criatura as eleva no altar do sentimento superior. Contudo, é razoável que o espírito não venha a cair sob o peso das inclinações próprias. O equilíbrio é a posição ideal. Por demacias de cuidados, inúmeros pais prejudicam os filhos. Por excesso de preocupações, muitos cônjuges descem às cavernas do desespero, defrontados pelos insaciáveis monstros do ciúme que lhes aniquilam a felicidade. Em razão da invigilância, belas amizades terminam em abismos de sombra. O apelo evangélico, por isso mesmo, reveste-se de imensa importância. A fraternidade pura é o mais sublime do sistema das relações entre as almas. O homem que se sente filho de Deus e sincero irmão das criaturas não é vítima dos fantasmas do despeito, da inveja, da ambição, da desconfiança. Os que lhes amam fraternalmente alegram-se com os júbilos dos companheiros, sentem-se felizes com a aventura que lhes visita os semelhantes. As afeições violentas, comumente conhecidas na Terra, passam vulcânicas e inúteis. Na teia das reencarnações, os títulos afetivos modificam-se constantemente. É que o amor fraternal, sublime e puro, representando o objetivo supremo do esforço de compreensão, é a luz imperecível que sobreviverá no caminho eterno. Prezados, prezadas, é uma grande satisfação estarmos aqui novamente para juntos podermos estudar o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. O nosso estudo de hoje se refere a uma importante parábola que está descrita no Evangelho de Lucas, uma parábola que é muito representativa, principalmente considerando os dias atuais, esse momento atual que estamos enfrentando, esse período que nos demonstra, somente nós espíritas, pelos esclarecimentos e ensinamentos que a doutrina tem nos trazido nesses mais de 160 anos, que vivemos um momento de resgate, de reflexão, e que isso tudo representa principalmente um processo de transformação necessário para o processo evolutivo da humanidade terrena. E que nos faz refletir muito sobre o nosso papel, a nossa presença nesse processo. Então, conforme descrito no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, especificamente nos parágrafos 6º a 9º, assim é descrito:
A parábola é conhecida como a parábola da figueira estéril. Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e, vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse o viticultor, aquele que trabalhava na vinha do Senhor, há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixai ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. A parábola, analisando o conjunto dos personagens figurativos que ela descreve, analisando no nosso contexto de mundo, da criação, o Senhor da vinha é Deus, o Criador, a divindade. O vinhateiro ou aquele servidor que trabalha na vinha, colaborando com esta vinha, é Jesus. E a figueira representativa na parábola é a humanidade. A parábola então escreve que o Senhor, ao chegar na sua vinha e conversando com aquele servidor responsável por cuidar, por colaborar naquela vinha, principalmente cuidando desta figueira, informa ele que há 3 anos, um período longo, se formos considerar na representativa escala de tempo da parábola, há 3 anos tem buscado, ao aproximar-se desta figueira, alguns frutos, dos quais até o presente momento ele não as encontrou. E desse modo, já se passando então diversas oportunidades, o Senhor então ordena para que aquele servidor, colaborador, corte-a, porque para que mantê-la se ela não produz os frutos necessários, está ali ocupando espaço naquele terreno, naquela terra. O servidor, muito prudente, se coloca numa condição de solicitar àquele senhor da vinha uma oportunidade que pudesse dar uma nova chance em mais um ano, em mais um prazo, para que aquela figueira pudesse produzir frutos. Ele faz uma intervenção e impede a esse senhor da vinha e se coloca num processo, numa condição de auxiliar, escavando a terra em volta desta figueira, para que as raízes possam melhor se propagarem e se fortalecerem, para que também ele também se coloca na condição de oferecer, de adubar, oferecer o adubo necessário a fortalecer aquela planta para que ela possa, com este adubo, enriquecer a sua estrutura. Então, ele, nesta intervenção de solicitar uma nova oportunidade, e não somente solicitar a oportunidade, mas se colocar na condição de contribuir para que aquela figueira pudesse ainda ter as chances de poder produzir frutos, bons frutos. Ele atua dessa forma perante aquela figueira com um ato de amor. Quando alguém interfere em favor de alguém, em benefício desse alguém, se colocando na condição de ajudar este alguém,
Essa pessoa que assim se intervém perante uma situação, perante uma determinada situação que se apresenta, assim se processa dentro de uma condição de oferecer de si dentro de um importante ato de amor. Então, esse servidor fiel, que se coloca na condição de essa nova chance de acompanhar de forma mais próxima o fortalecimento, o crescimento desta figueira, dessa árvore, esse grande servidor, representativo aqui por Jesus, demonstra a importante tarefa que esse nobre espírito tem desempenhado do seu tempo a dedicar a nós, membros desta humanidade, a podermos crescer, a podermos evoluir, a podermos alcançar a condição de maturidade necessária para colaborar com o importante papel que representa esta vinha. E quanto isso não tem acontecido, se formos analisar todo o período histórico da humanidade, especificamente analisando nas personalidades, nas passagens, que muito estudamos mesmo dentro da doutrina espírita, vamos ali ver o quanto esse servidor tem sido importante para nos ajudar nesta oportunidade, que fica claro no final da parábola que Deus proporciona, pois que a parábola termina com essa intervenção e esse pedido. Então, analisando a história da humanidade e a presença importante dos missionários divinos, que vêm nos trazer as condições necessárias, sejam aqueles que se figuram como personalidades conhecidas ou aqueles anônimos que individualmente no coletivo vão preparando o terreno, adubando o solo, escavando em volta para permitir que tenhamos, nós, a humanidade, essas condições necessárias para que as nossas raízes possam se fortalecer. Lembremos de Moisés, que conhecemos muito dentro da doutrina espírita como a primeira grande revelação, que semeou entre as pessoas, na humanidade, entre os povos primitivos, as leis de Deus, nos trazendo nesse primeiro momento a importância de que o universo, o mundo em que fazemos parte desta criação, ele é bem regulado por leis muito bem definidas, em que nós, membros desta sociedade, temos deveres, temos direitos, que precisam ser cumpridos para que toda essa harmonia se preserve. Na Grécia Antiga, tantos que vieram trazer importantes conhecimentos no campo da filosofia, da cultura e também das ciências. Já na Roma Antiga, como nos ensina Emmanuel no livro A Caminho da Luz, de psicografia de Chico Xavier, que a Roma Antiga, a sua grande contribuição foi estruturar as bases daquilo que nós conhecemos hoje como família, e também a contribuir para a consolidação das chamadas leis cíveis, que vão se humanizando à medida que nós vamos evoluindo moralmente perante a nossa sociedade, de forma que elas vão se humanizando e se aproximando mais das leis divinas. O próprio Jesus,
esse espírito nobre superior, esse Senhor do universo, que poderia estar agora usufruindo de todos os benefícios, as benesses, as heranças de todo o seu trabalho rumo à evolução, na condição hoje de ser esse espírito superior, e que se adensa no momento importante a poder encarnar entre nós. A Ele mesmo, pessoalmente, vem trazer o adubo necessário para permitir o fortalecimento de nossas raízes e a exemplificar entre nós a importância que representa trabalharmos pelo nosso crescimento espiritual. E nos prometendo que enviaria a nós, no futuro, o Consolador prometido, que iria resgatar tudo aquilo já trabalhado por tantos em diversos momentos da nossa sociedade, da nossa humanidade, que iria resgatar os seus conhecimentos na sua forma primitiva e que iria complementar com maiores informações no momento em que tivéssemos condições de assim poder absorvê-las, trazendo-nos então mais adubo, numa condição ainda mais energética, a poder se somar com toda aquela preparação inicial que já havia sido feito no cultivo, no preparo, no fortalecimento dessa planta, que somos nós, a humanidade. E assim acontece com a codificação da doutrina espírita. Assim acontece por essa revelação que não é mais personificada, mas é o conjunto da revelação dos Espíritos enviados pelo Senhor. Espíritos que já encarnaram entre nós, que adquiriram a condição de maturidade evolutiva necessária para contribuir a auxiliar os irmãos de humanidade, trazendo-nos a revelação que, como consta no Evangelho segundo o Espiritismo, na sua parte introdutória, que a sua grande autenticidade é representada pelo princípio da concordância dos ensinamentos que são repassados, como o próprio Allan Kardec assim muito bem asseverou. E dessa forma chegamos aqui a mais de 160 anos após a codificação dessa doutrina. E considerando todo este período em que Jesus interveio junto à divindade a pedir e solicitar, junto ao Senhor da vinha, mais uma oportunidade em que Ele se comprometeria em nos ajudar a sermos merecedores de trabalhar pelo nosso processo de fortalecimento, de aprimoramento, de crescimento espiritual, a termos a condição de contribuir com frutos, sendo essa árvore importante nesta vinha do qual estamos inseridos, para termos as condições de sermos merecedores de continuarmos nela. Pois que se assim não for, como o Senhor já havia ordenado antes, e que vá realmente acontecer, que se não for possível, se esta árvore, se esta figueira não puder produzir frutos, cortai, significando que aqueles partes desta vinha, representando o conjunto dessa planta, se não há utilidade, se não há presença, se não há contribuição, não poderá ficar nessa terra. Não poderá mais estar naquele momento nesta terra. Então é chegado os tempos, meus amigos, minhas amigas,
E não podemos dizer que não o sabemos, porque isto tem sido muito falado, muito estudado, muito no meio espírita. O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo inicial, se refere especificamente sobre isso. Nos dá as classificações dos mundos, nos mostra a nossa condição, nos esclarece sobre a necessidade. Então, de tudo que nós já aprendemos hoje, da sociedade que fazemos parte, da nossa responsabilidade perante ela, que frutos temos produzido? Que frutos se estamos produzindo realmente os frutos que Deus espera que sejamos capazes de produzir. E que assim possamos merecer fazer parte dessa vida. Que Jesus nos abençoe, hoje, agora e sempre. Queridos irmãos, vamos todos agora fechar os nossos olhos e na câmara secreta do nosso íntimo elevarmos o pensamento até Deus, onde encontraremos a paz e a tranquilidade para as nossas almas. Senhor, após a palestra de hoje, sentimos-nos privilegiados por ter nos dado a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a sua mensagem que tanto nos inspira os sentimentos mais elevados. E assim, com o coração inundado do bálsamo de luz, manifestamos a Ti o desejo de sermos conhecedores de nós mesmos. Mas para isso, clamamos que derrames sobre nós os fluidos sublimes, capazes de elucidar os enigmas mais profundos do nosso ser, possibilitando-nos entrar em contato com a parte de nós que ainda se faz oculta aos nossos sentidos. Certos de que, pela sua misericórdia, receberemos o auxílio desejado, agradecemos o seu gesto de infinita bondade a nos envolver e a nos impulsionar para seus braços acolhedores que nos aguardam na eternidade. Que assim seja.